Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, senhores secretários de Estado, muito bom dia. O Sr. Ministro acabou de nos falar de um país imaginário que não é o país em que vivem os portugueses. E o Sr. Ministro veio aqui, aliás, como vem sempre, com uma prosa muito escorreita, com um ar bonzinho, eu diria até, o Sr. Ministro vem aqui com um ar muito bonzinho, trazer novas medidas, falar de sucesso e de facilidades, mas não é esta, Sr. Ministro, a realidade em que vivem os portugueses. O Sr. Ministro falou aqui nos desempregados de longa duração, mas esqueceu-se de nos dizer que cortou as reformas aos pensionistas e que estes desempregados de longa duração estão a viver em casa dos seus pais e em situação de grande aflição, com reformas já cortadas. E falou nos jovens, mas o senhor não disse que mandaram os jovens para fora do país. E falam tanto em natalidade, Sr. Ministro, mas nós não lhe perdoamos. E eu não lhe perdoo, Sr. Ministro. Os nossos jovens foram para fora do país. E quando eles tiverem filhos, nós não estamos à beira deles para os ajudar a criar. E quando nós estivermos dependentes, os nossos filhos não vão estar ao pé de nós para nos ajudar na dependência. E isso, Sr. Ministro, o senhor não refere, mas nós não lhe perdoamos. E, Sr. Ministro, o Sr. Ministro passa muito tempo sem vir a esta Comissão, não vem ao Parlamento. Durante, aliás, todo o processo de despedimento seletivo na Segurança Social, a que os senhores chamaram requalificação, não veio em tempo útil ao Parlamento, fugiu ao debate. E está a concentrar as audições regimentais na parte final da legislatura. O senhor não participava há muito tempo numa audição regimental. O senhor pode não querer dizer-nos muita coisa, mas nós temos muitas questões para lhe colocar. No final do mês de fevereiro, a propósito da situação de um contribuinte com acrescidas responsabilidades públicas e da sua dívida à Segurança Social, por não pagamento continuado de contribuições, o Sr. Ministro referiu que esse contribuinte foi vítima de erros da própria administração. No fundo, o que o senhor estava a querer dizer ao país era que a dívida gerada pelas contribuições que esse contribuinte não pagou era da responsabilidade dos trabalhadores da Segurança Social. O senhor acha que estas declarações são dignas do Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social? Deu conta da gravidade das suas declarações? Como vai o Sr. Ministro reagir se um outro português deixar de pagar contribuições à Segurança Social? Vai dizer que a dívida prescreveu? Que a responsabilidade é imputada aos portugueses? Aos trabalhadores? Diga-nos, Sr. Ministro, numa situação muito semelhante como a que aqui referi, se é esta a mensagem que vai passar aos portugueses. Nos 4 anos que o senhor leva de Ministro, tem estado sempre do lado errado no que diz respeito à Segurança Social. Quando no início do mandato o Governo apresentou uma proposta para baixar a TSU para os empregadores, subir a TSU para os trabalhadores, o que na realidade não era mais do que baixar o salário dos trabalhadores, o Governo conseguiu trazer para a rua portugueses de todas as idades que mostraram a sua indignação. E uma vez mais o senhor esteve do lado errado ao apresentar e defender publicamente esta proposta. Durante anos, Sr. Ministro, o Partido Socialista, os trabalhadores, os parceiros sociais reclamaram o aumento do salário mínimo nacional. Seria importante para as famílias, mas também para a economia nacional. Todos queriam o aumento. Trabalhadores, patrões, sindicatos, os restantes parceiros sociais. Onde é que estava o Sr. Ministro? À margem da discussão. Pôs-se de fora, uma vez mais do lado errado daquilo que se espera e que é exigível a um Ministro da Segurança Social, da Solidariedade, do Emprego. Em suma, o senhor é um Ministro que ao longo destes anos não esteve presente quando os portugueses precisavam da sua intervenção. Eu diria que o senhor é um Ministro apagado, exceto quando vem aqui a estas audições, O senhor soube vir a terreiro mostrar autoridade, aí sim, autoridade, perante os funcionários da Segurança Social e perante os portugueses, quando de certa forma insinuou qualquer coisa como não pagaram as contribuições à Segurança Social, a culpa é dos funcionários da Segurança Social. Senhor Ministro, nos últimos 4 anos as condições de vida dos portugueses agravaram-se drasticamente. A vida de muitos portugueses degradou-se em nome de uma deriva ideológica adversa ao poder público, aos direitos sociais e à inclusão social. Em 4 anos nós assistimos a um aumento dramático da pobreza. Há hoje, em Portugal, 2.700.000 pessoas em risco de pobreza, mais 450.000 que em 2011. Em cada 4 portugueses está em risco de pobreza. Mais de 570.000 crianças e jovens estão em risco de pobreza. 1 em cada 3 crianças está em risco de pobreza e este fenómeno é ainda mais severo nas crianças que vivem em famílias monoparentais. O aumento galopante do desemprego, que atinge em termos reais 21% da população portuguesa. O corte nas prestações sociais de solidariedade. A destruição da classe média. O ataque aos reformados e aos funcionários públicos. Mas o Governo afirmou com convicção que iria para além da Troika
e os senhores afirmaram que iam aplicar a austeridade com ética social. Senhor Ministro, o que queriam dizer e o que quer dizer com ética na austeridade? É também sobre esta expressão que os senhores devem dar uma explicação aos portugueses. Nos últimos 4 anos, os indicadores divulgados pelo INE apresentaram aumentos significativos da pobreza em Portugal. Estes números oficiais demonstram que os senhores falharam, que a vossa ética na austeridade falhou, que as vossas opções políticas conduziram os portugueses à pobreza. Qual é, afinal, a vossa ética na austeridade? Mas queremos também que nos fale sobre prestações sociais. O número de beneficiários e o valor das prestações continua a baixar, Sr. Ministro. E queremos que nos diga porque é que baixa o rendimento social de inserção, porque é que baixa o complemento solidário para idosos, enquanto a pobreza sobe em Portugal. Sr. Ministro, diga-nos lá, finalmente, quantos beneficiários do RSI perderam a prestação por terem nas suas bancárias mais de 100 mil euros nas contas, como afirmou o Sr. Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas. Aliás, andamos há um ano à espera que os senhores nos deem a resposta escrita a esta pergunta. Porquê é que não nos responde, Sr. Ministro? Sr. Ministro, porquê é que desde 31 de dezembro a Segurança Social não publica dados estatísticos sobre prestações sociais? Porquê, Sr. Ministro? O senhor também mandou estes funcionários para a requalificação, os funcionários que publicavam estes dados. Na execução orçamental da Segurança Social de fevereiro de 2015, existe um corte de cerca de 110 milhões de euros nas prestações sociais em apenas 2 meses. Será este o corte de 100 milhões de euros prometido no Orçamento de Estado por via do tal teto social, ou ainda vai aplicar mais esse corte? Ó, Sr. Ministro, nós ainda estamos à espera que nos explique o que ainda não nos conseguiu explicar, como vai aplicar este teto social. E, por favor, não nos venha de novo invocar prestações sociais que nem sequer existem, como o subsídio social de doença, que já aqui nos trouxe como resposta à mesma pergunta quando lhe voltei a colocar a mesma questão. Como vai aplicar o teto social? Ó, Sr. Ministro, diga-nos, por favor, os senhores não se aperceberam que ao aplicarem a vossa ética na austeridade, cujo significado vão ter que nos explicar, fizeram os portugueses recuar décadas na sua qualidade de vida e apresentar indicadores que são verdadeiramente dramáticos, na baixa de salários, na baixa de qualificações, na baixa das prestações sociais, no aumento da imigração, no aumento do desemprego estrutural, no aumento da pobreza? Os senhores não se aperceberam que seria impossível recuperar estes indicadores num curto espaço de tempo e voltar a dar condições de vida digna aos portugueses? Não se aperceberam que estavam a conduzir os portugueses ao limite dos padrões mínimos exigidos para um nível de vida digno e decente e a empurrar muitos outros para a pobreza? Ó, Sr. Ministro, deixe-lhe estas perguntas e peço-lhes respostas. Mas, por favor, não nos venha responder com o plano de emergência social que efetivamente nunca existiu, nem com o chavão das cantinas sociais. Essas respostas são curtas e muito limitadas, Sr. Ministro. Os senhores têm camuflado os números do desemprego com a formação profissional ministrada sem critérios, sem expectativas para quem tem de a frequentar e desperdiçam recursos. E os exemplos vão-nos chegando diariamente. Formação de 30 horas de alemão para turistas, 30 horas de espanhol, 30 horas de costura, 30 horas de inglês para cidadãos nacionais que mal sabem ler e escrever. Formação sem critérios e sem expectativas, porque quanto a medidas ativas para estes desempregados? Nada, não existem. E das duas, uma. Ou os senhores desconhecem a sua gênese e a sua aplicação, ou então é mesmo uma questão ideológica. O desemprego estrutural tem vindo a subir. Eu vou já terminar, Sr. Presidente. Mantém-se em níveis elevados e insustentáveis, mas os senhores continuam a negar esta realidade. E não é apenas o Partido Socialista que o diz. É a OCDE, é o Banco de Portugal, que o afirma de forma irrefutável, mas os senhores continuam a negá-lo. E quanto à matéria de desemprego, que constatamos, Sr. Ministro, que apenas ocorrem ligeiras oscilações por via do emprego financiado e da formação profissional. E só podemos concluir que, afinal, quem está a gerar emprego é o seu governo, o 19º governo institucional, mas ao mesmo tempo vão fazendo essas operações de maquilhagem e vão provocando a maior depreciação salarial da história do Portugal democrático. Sr. Ministro, responda-nos com sinceridade. O senhor considera que está do lado dos portugueses que em tempo de maior necessidade necessitam que o Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Solidariedade Social e da Segurança Social diga presente? Considera, por acaso, o senhor Ministro que está do lado destes portugueses? Eu vou ser sincera, Sr. Ministro, eu acho que não, mas afianço-lhe que não serei certamente a única. Há muitos portugueses, eu diria que a grande maioria dos portugueses me acompanham. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente.